Olá, tudo bem? Olha só que cabelo magnífico, maravilhoso, né? Cheio de brilho, com corte renovado. E o cabelo dela estava assim, ó. Esse é o antes. Nós vamos fazer hoje nele um corte, uma hidratação e vamos fazer umas mechas marrons acobreadas. Ela adora o cabelo marrom e ela tem usado sempre, né? O cabelo só está com a cor envelhecida, mas ela tem usado sempre marrom e ela gosta de usar o 7.7 com o 7.0 e às vezes ela mistura com um pouquinho mais escuro. Eu vou usar água oxigenada de 30 volumes com pó descolorante, o suficiente para fazer as mechas no cabelo dela. Essa cor roxa da água oxigenada é porque ela é de litro, tá? Então eu coloquei na embalagem pequena para poder carregar, atender a cliente a domicílio. E eu vou começar então fazendo uma divisão superior, separando a franja. Aqui essa parte que nós temos que cuidar para não ficar uma parte muito escura, separada, então por isso que eu vou fazer um triângulo aqui, para poder nós fazermos as mechas depois em V. A divisão atrás normal em duas partes e depois de orelha a orelha. Eu vou deixar aqui um pouco de cabelo em torno de 2, 3 dedos para começar, e a distância entre um papelote e outro será mantida entre 2 e 3 dedos de distância, porque ela não quer muitas mechas, ela não quer que fique chamando atenção, quer algo discreto. As mechas não podem ser muito finas e também não largas, não pode ser marcado, tá? Então tem que ser uma coisa bem distribuída, bem feitinho para ficar como a cliente gosta. Eu estou usando então oxigenada de 30 volumes, tá? Com o descolorante. E eu vou abrir o cabelo dela, que tem coloração, como eu falei antes, e ela coloriu o cabelo há 2 dias atrás. Então ela tem brancos, ela fez a cobertura dos cabelos brancos há 2 dias. Então está totalmente colorido o cabelo. E eu quero chegar num fundo laranja, para poder nós colocarmos então o tom que eu vou usar e depois eu vou mostrar. E ficará perfeito do tom que ela está querendo. Essas mechas que nós fizemos primeiro, até nós chegarmos na testa, lá na franja, essas aqui atrás já estão claras. Portanto, nós devemos tirar elas antes daquelas que nós fizemos por último. Nós vamos ir abrindo, vendo se já clareou no ponto que nós queremos e aí nós vamos retirando. No caso, como eu estou atendendo ela na casa dela, não tem lavatório, então eu vou ter que retirar com uma toalha úmida, ok? Se eu estivesse num salão de beleza com o lavatório, eu levaria ela até o lavatório e iria tirando as primeiras mechas que eu fiz e assim gradualmente até a última mecha. E aqui na parte superior da cabeça dela eu tô fazendo mechas transparentes, tá? Que são aquelas mechas inteiras, sem costurar. E aqui agora, nos aproximando da franja, eu já vou fazer mechas costuradas delicadamente para não ficar marcado a frontal.
franja, como é mais complicado de trabalhar com ela, eu vou prender aqui um pouco e vou fazer também mechas costuradas mais fininhas, bem delicado. Isso tudo depende do tipo de pessoa que você estiver fazendo as mechas. Se for uma pessoa discreta, uma pessoa que não tem interesse em chamar atenção com o cabelo, nós vamos fazer um determinado tipo de mecha. Então depende muito de pessoa para pessoa que você está atendendo. Agora aqui eu já estou tirando com a toalha umedecida, como eu havia falado antes. Eu fui tirando primeiro as de baixo, depois dei um tempo, fui tirando um pouquinho mais para cima, dei mais tempo e fui tirando mais e mais até chegar aqui em cima. E agora tá faltando então 2 papelotes aqui para serem retirados, mas eles não tão bom ainda. Vou deixar aqui mais um pouquinho. E ficou assim, ó, bem o tom que nós precisamos para colocar um vermelho ou um marrom, que é um laranja levemente acobreado. Então vou usar o 6.7 da Maxton, que é a marca que ela gosta de usar, e também vou usar o 8.4 da Yamaha em menor quantidade. Não vou usar partes iguais. Vou colocar aqui umas 10 gramas do 8.4 e 25 gramas do 6.7, que é um chocolate nesta marca aí, com oxigenada de 10 volumes, na proporção 1 por 1. Vou colocando aos pouquinhos. Então, misturando esses 2 tons, lembrando sempre que a gente só soma e divide as bases. Então, se fosse partes iguais, nós teríamos aqui uma altura de um 7, né? 6, que são as bases, 6 mais 8 dá 14, dividindo por 2 daria 7. Mas eu não coloquei partes iguais. Então, o que aconteceu? Eu deixei o 6 um pouquinho mais claro. Ele não chegou a ir para um 6,5, não chegou a ir para um 7. Ele ficou ali, saindo um pouquinho da altura do 6. E as nuances que tinha ali com o 6, que era o 6.7, no caso o 7, e o 4, que estava com o 8.4, permanecem. Então, nós temos aqui as 2 nuances na cor, tá bom? E ficará um chocolate acobreado. Eu passei em todo o cabelo, até porque ela não tinha raiz, ela havia colorido há 2 dias atrás. Então, você pode passar por todo o cabelo. Aplicando em todo o cabelo, nós vamos dar um tempo para tonalizar, mas eu deixei apenas 15 minutos, o certo é deixar uns 25 minutos, mas nós temos que ir cuidando. Ela não queria que escurecesse muito, então eu fiquei cuidando. Quando eu achei que estivesse bom, eu lavei e fiz uma hidratação no cabelo dela, que eu já vou mostrar. Sempre quando nós aplicamos esse tipo de coloração em cima de mechas, nós devemos ir cuidando, o tempo exato não existe. Quando você achar que tá bom, você pode lavar. Eu vou hidratar o cabelo dela agora com uma máscara da Alpha Parf, que é essa máscara aqui, ó, da Semi de Lino. Essa linha aqui é maravilhosa para fazer uma boa hidratação. Deixamos a máscara por 20 minutos. E agora eu vou cortar o cabelo dela ainda, que eu não vou mostrar o corte aqui, tá? Mas se você quiser ver mais ou menos como foi que eu fiz o corte, já que não ficou uma boa gravação,
porque quando nós estamos assim atendendo a domicílio, nós não ficamos posicionada corretamente, então não dá para gravar assim perfeitamente, tá? Mas a gente faz o que pode, então se você quiser ver, você deixa o comentário aqui abaixo, que em outro momento eu posto. Depois eu escovei, fiz anelzinho com o dedo e coloquei o grampo para segurar e deixar um pouco mais ondulado esse cabelo maravilhoso. E você vai ficar aí então com o final do vídeo, inclusive tem ela falando. Olha aqui a franja, que acabamento lindo. Muito obrigada pela sua presença, tudo de bom para você. Namastê, gratidão, gratidão. Gostou, dona Eva? Adorei.